Aqui no Salmo 34, versículo 1 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Aqui nós vemos uma palavra que devemos levar sempre conosco. Louvar ao Senhor em todo o tempo. Ter o louvor continuamente na nossa boca. Nós sabemos que são muitos os desafios que os cristãos passam diariamente. Porque eu digo os cristãos porque são esses que estão ou deveriam estar lutando contra a sua natureza carnal, a sua natureza fraca. Do coração do homem procede todas as coisas malignas, os desejos, os maus pensamentos. O primeiro ataque que o homem sofre, quando ele está aí por aí, andando, passeando, no trabalho, é aquilo que ele vê. Ele olha, ele cobiça, ele deseja, E como que você lidar com essa frustração? Porque o cristão, ele pensa diferente das outras pessoas que não andam com Deus. Porque o cristão pensa em se santificar. Ele foi transformado pelo Evangelho. Isso isso é uma evidência da atuação do Espírito Santo. O cristão, ele não nasceu para andar em pecado. Ele se frustra com o pecado. Pelo menos deveria se frustrar, porque se não está se frustrando é porque já se entregou ao pecado. E com certeza chegará até o coração dele sofrimento, angústia, depressão, tormento. Por isso que Paulo fala do capacete da salvação. Então nós devemos andar continuamente com o louvor. Eu falo em nosso pensamento. Hoje em dia você tem um rádio, você tem um aparelhinho aí para você ouvir um louvor, para você estar buscando a Deus. Antigamente não tinha isso, na época de Davi não tinha celular com louvores, não tinha essas coisas. E hoje em dia você tem uma maneira de se conectar com Deus, de guardar o seu coração das coisas ruins do mundo. É só você parar um instante de vigiar que as tentações voltam. As tentações tentam contra a sua vida. Então devemos continuamente estar lutando contra essas nossas fraquezas para que a gente possa ganhar habilidade. Jesus disse: o ramo que estando em mim que der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. E isso é dar fruto. Você está frutificando no campo espiritual. Você está buscando uma nova vida em Cristo. Então, todo o objetivo do cristão, uma vez Paulo disse assim, que haviam muitos fracos e doentes na igreja, e muitos que até já tinham morrido por não discernir o corpo de Cristo. O objetivo do Evangelho é você entender que você tem que crescer espiritualmente, gradativamente desenvolver-se, gradativamente. Primeiro porque você tem o conhecimento da verdade. Quantas são as pessoas no mundo que não têm o conhecimento da verdade? Quantas são as pessoas que estão presas em falsas religiões? Quantas são as pessoas que só vivem discutindo religiões, mas só que na sua vida, a sua vida espiritual é totalmente destruída? Quantas são as pessoas que acreditam que pelo fato delas pregarem a Bíblia, elas podem viver continuamente em pecado? Quantas são as pessoas que querem para os outros o Evangelho, mas ela mesma não vive? Então, quando você compreende que você tem que crescer na área espiritual, você tem que se desenvolver e buscar e estar cada dia mais com Deus, você entende o que Paulo disse. Nós consideramos tudo como esterco.
Se você entende de outra maneira, Deus o esclarecerá. Isso disse Paulo, né? Então ele considerou tudo como refúgio, como esterco, para alcançar mais de Deus, para se lançar mais em Deus. Então ele disse que todos que somos perfeitos lutamos dessa forma. Então nós devemos analisar como está a nossa vida todos os dias, quando você está na condução, quando você vai para o seu trabalho. Você tem se santificado? Quando você começar a se santificar, você vai perceber que algumas coisas espirituais vão acontecer. Pessoas vão ficar endemoniadas no ônibus, né? Pessoas ficam endemoniadas no trem. Não que você tem que esperar acontecer essas coisas, né? Porque tem gente que parece que quer ver o poder de Deus em ação. Não, mas você vai estar preparado ali para discernir o que é espiritual do que não é. Não que você vai ficar andando lunático. Tem gente que espiritualiza tudo, né? Todos os acontecimentos ela espiritualiza, não. Mas com certeza, se você estiver com a unção de Deus, aquilo abala o lugar onde você está. Isso realmente ocorre, né? Agora, Deus não vai deixar as coisas acontecerem aleatoriamente. Não, Ele vai te conduzir para que você possa exercitar esse dom. Porque percebe-se que quando Jesus ele jejua 40 dias e 40 noites, Satanás se apresenta. Quando Jesus começa a se humilhar diante de Deus, buscando o jejum, buscando o quebrantamento da carne, né? E olha que ele nunca pecou, né? Nunca teve pecado. E ele mesmo assim, ele galgou esses obstáculos. E jejuou 40 dias e 40 noites, se humilhando, se preparando, e o mal, ele fica perturbado com isso. Porque Jesus começa a entrar numa esfera, né, que perturba. Então você, quando está buscando a presença de Deus, você pode esperar que algumas coisas vão acontecer para tentar tirar você dessa unção, para tentar tirar você desse caminho. Distrações. Então que você tem que ter discernimento do que você vai fazer. Não vai ser uma coisa assim, uma atitude louca. Tem caras que jejuam sem propósito. Não jejue sem propósito. Tem pessoas que oram sem propósito, que buscam a Deus. O propósito de buscar a Deus, de jejuar, de orar, é encontrar-se mais com Deus. É receber mais dele. É você ter a palavra certa para pregar na igreja. É como Pedro clamando a Deus para que ele abrisse a palavra, ou seja, para que colocasse na boca de Pedro a palavra certa que viesse transformar a vida dos irmãos, das pessoas, né, que ele estaria pregando. Então, quando você está com o objetivo certo, no conhecimento da verdade mesmo, pleno, porque tem muita gente presa em conteúdos que não tem nada a ver com Bíblia, né? E quando você vai pregar, a pessoa não aceita a verdade. Essa sua não aceitação demonstra que você resiste ao Espírito Santo. O Espírito é um só. Então, a pregação como que uma parte da igreja consegue receber e uma pequena parte não. Como que algumas denominações seguem um caminho totalmente diferente para diferencia, né, das igrejas, como se ela fosse mais especial. E isso não existe no reino de Deus. Porque Deus não dá especialidade para um diferente da outra. Todas as igrejas têm o mesmo Espírito. É um só Espírito, uma só fé. Então todos aqueles que tentam evidência, buscar um destaque, diferenciar-se das demais igrejas, já demonstra uma soberba, uma prepotência. É isso que a gente precisa perceber. Não, a minha fé é assim, não existe isso. A sua fé tem que ser igual à das outras igrejas. A não ser que as outras igrejas estejam corruptas, se corrompendo. Aí com certeza vai ser um diferencial quem não se corrompe. Mas se você está pregando uma palavra dentro das escrituras, todas compreendem que você está pregando a verdade. Porque é um só Espírito. Não é esse ataque, essa divergência. Então vamos aprender a respeitar quando a gente ouvir uma pessoa pregando a verdade do Evangelho.
É, pregando uma palavra verdadeira. Porque que alguns entendem e outros não. Porque algumas pessoas são rebeldes até mesmo no conhecimento. A rebeldia no coração não aceita com que a sua que aquela coisa que ela colocou na mente, ela não aceita que seja retirado nem pelo Espírito Santo, nem pela pregação da verdade. E tem pessoas que querem buscar a Deus para ter poder. Não, eu quero expulsar demônio, eu quero... Gente, isso não existe. Busque a Deus pela santidade. Busque a Deus pelo amor que você deve ter a Jesus. Foi isso que Jesus cobrou de Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, me ama. Prova de amor a Jesus é cuidar daquilo que ele estaria cuidando aqui. Isso é prova de amor. Jesus não quer pessoas que o busquem por dom, quer que o ame. Se alguém me ama, o Pai o amará e eu e o Pai faremos morada nele. Se alguém me ama, segue os meus ensinamentos. Quem não me ama não segue os meus ensinamentos. Está bem óbvio. Jesus quer pessoas que o amem. E o amor é um sentimento que é eterno, é para sempre. Esse amor é para sempre. Tem que amar a Jesus, não gostar. Ah, eu gosto de Jesus, eu gosto do Evangelho. Você tem que amar. Ele quer que você o ame. E quem o ama, pega a cruz e segue. Quem não ama... Porque você, quando ama Jesus, você está amando a vinda dele. Você está lutando pela vinda dele. Você está lutando pelo cumprimento, pelo resultado da morte da cruz dele, que foi nos dar a eternidade. Ele não morreu para você ir para a igreja buscar carro e casa, não, meu irmão. Ele não morreu para você ficar dando dinheiro para a igreja, não. Para pastor ficar ganhando dinheiro das pessoas, não. Ele morreu para te dar eternidade, uma vida totalmente diferente disso aqui. Então, se você o ama, você tem que começar a baixar sua crista, né? E começar a viver uma vida de santidade. É difícil, eu enfrento meus problemas, os meus desafios, vocês enfrentam de vocês, que não é diferente dos meus desafios, né? Porque temos a mesma natureza, os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, com algumas coisas diferentes. Uns são muito fracos no que diz respeito ao sexo, outros são muito fracos ao que diz respeito ao dinheiro. Cada pessoa tem uma fragilidade, mas todos têm as suas fraquezas. Então precisa lutar. Você tem o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o teu ajudador. É como se Jesus falasse para nós: vocês não têm desculpa para andar no pecado, vocês não têm desculpa para andar no erro, vocês não têm desculpa. Então, quando você buscar o Senhor, as suas orações serão atendidas. Imediatamente, por quê? Porque Deus olha e vê que o resultado de uma pregação mudou a sua vida e você entendeu. O que impede dele te abençoar? Às vezes você está todo ansioso em casa, com as preocupações. A Bíblia diz: lance sobre mim as suas ansiedades. Todas as suas ansiedades, eu tenho cuidado de vós. Aí você daquela posição de triste, de lamentar, de se lamentando, de coração aflito, o que você diz? Eu vou confiar em Deus. Está na mão do Senhor. Mas não é você não diz da boca para fora, não. Porque quando você fala a palavra, você sente que a tentação vem no seu coração para você pensar o contrário. Mas quando há uma determinação que você diz: eu vou confiar em Deus, acabou. O milagre é feito. Você pode esperar 1, 2 dias, uma semana. Em pouco tempo, um milagre acontece. Fé. Ou está ligada ou está desligada. É como um interruptor. Assim que você liga, Deus liga. Tu que é ligado na terra, é ligado no céu. Ligou sua fé aqui, lá em cima se acendeu. E outra questão, tem gente que fala, dá testemunho aí que Deus falou para jogar os remédios fora. Entenda uma coisa, eu não sei se Deus falou isso para você. Deus não é contra você tomar o remédio, né? Às vezes o remédio está fazendo mal à pessoa, mas Deus me falou e tal. Isso não é regra de fé. Aquela mulher do fluxo tocou na orla de Jesus. Não era regra de fé ser curado daquela forma. Então, não é porque Deus fez algo na sua vida que vai ser uma regra de fé.
Porque Jesus virou para ela e disse assim: quem me tocou? Ela confessa que tocou em Jesus, e Jesus disse: a tua fé te salvou. Ele muda o pensamento dela. Ele não deixa ela pensar que aquilo era uma regra de fé. Porque amanhã ou depois não ia ter mais a orla de Jesus para ela tocar. E aí, como é que ia ser? Ela tinha que entender o que funcionou, como que funcionou a cura. Então, a fé, a regra da Bíblia para se alcançar alguma coisa de Deus é a fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Você materializa algo que está dentro da vontade e do propósito de Deus, porque se não tiver também não acontece. Compreendendo que Ele é soberano, que Ele faz quando quer, no momento que Ele quer, mas que a sua fé é capaz de mover a montanha. A sua fé é capaz de acender essa vontade de Deus. Né? E Jesus diz: tudo que pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você recebe uma bênção de Deus por meio do nome de Jesus, você se alegra, você agradece a quem? A Deus. Jesus quer que você agradeça a Deus. Tudo que pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Foi por meio do sacrifício do Filho que você teve fé, que você entendeu as Escrituras, que você alcança a eternidade. Né? Em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele continua fazendo as coisas. Às vezes você olha uma programação da igreja, igual você liga aí no R.R. Soares, e a gente vê as pessoas curadas, às vezes de uma dor, né? Para você parece que não é o evangelho de Cristo. Mas, gente, a pessoa que está incomodada com a dor, que não cura, não consegue dormir direito, só a pessoa que está sentindo aquilo que sabe. Então, por que eu não usar o nome de Jesus para aquilo? Se o remédio não está dando jeito, se a pessoa está sofrendo, Jesus vem nos dar vida e vida com abundância. Por que não? Por que não podemos fazer uma oração? Porque uma coisa que pode ser simples para você, você achar que Deus vai perder tempo. Deus tem tempo de sobra. Ele não vive na esfera de tempo da gente. E Ele quer nos abençoar. Ele quer. Ele quer que você converse com Ele as suas necessidades. Então, para você que não está sentindo aquela dorzinha, que está conseguindo dormir bem, aquela dor daquela pessoa não tem importância alguma. Né? E alguns chegam a debochar, né? Então Deus tem um anjo para isso, um anjo para aquilo. Não, o nome de Jesus é para todas as coisas, é só um nome. Não é anjo que faz nada não, é o nome de Jesus. Você está pensando que o anjo vai lá fazer alguma coisa? Não, a ordem está no nome dele. Quando você dá a ordem no nome de Jesus, tudo obedece. Sabe por quê? Quando você lê Hebreus 1, diz que todas as coisas são para ele, foram feitas para ele. A qual dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? A qual dos anjos Deus chama de filho? Nenhum. Deus não transformou anjos em filho. Ele está acima de tudo. Você lê Hebreus 1, você vê Jesus está acima de tudo. Todas as coisas foram feitas para Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Você sabe que quando você conversa com as pessoas, muita gente ainda no pleno século XXI não sabe a diferença entre Jesus e Deus. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha para as igrejas. Esses dias eu estava conversando com um amigo, eu não entendo isso. Eu não tive tempo para conversar direitinho. Como é que então Deus morreu na cruz? Não, meu filho, foi o Filho de Deus que morreu, então Deus não morreu. Não, foi Jesus. Mas como assim? A pessoa não entende. Porque a igreja perde tempo com essas bobeiras de pedição de dinheiro, né? Não ensina a palavra na sua simplicidade. Esquece, às vezes, a pessoa pensa assim, não, isso aqui todo mundo já sabe. Às vezes a pessoa não sabe. Tem gente que pensa que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Só porque ele disse, eu e o Pai somos um. Mas e a pessoa esquece de ler os textos que Jesus disse, o Pai que está no céu é maior do que eu.
Quanto ao fim dos tempos, ninguém sabe a data, a volta dele, a não ser o Pai. Todas as vezes Jesus mostra que o Pai é maior. Né? Quem me vê, vê o Pai por conta da estrutura de eternidade, de perfeição. Mas em toda a Bíblia você percebe que Jesus é um e Deus é outro. Tanto que eu acabei de dizer a palavra, né? Tudo que pedir em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então se entende que existe um Pai e um Filho, que não são a mesma pessoa. E tem gente que ainda tem essa dificuldade. E não é para humilhar aquela pessoa, não, mas é para vergonha da igreja do século XXI. É porque já era para as pessoas já entenderem isso. Então você vê que é uma pequena coisa que para você parece tão simples, para aquelas pessoas são tão difíceis. Por quê? Porque elas ainda não conheceram a verdade de Cristo. Elas ainda não foram libertas, ainda não tiveram seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Ainda estão presas nos vícios, ainda estão presas, estão do lado de lá da vida. Né? Em Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Então você entende que aquelas pessoas ainda estão sob o domínio de Satanás. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não enxergue a luz que é em Cristo. Satanás é tão sujo que se ele puder fazer milagres para fazer você acreditar numa falsa religião, ele faz. Ele faz milagres para enganar as pessoas. Né? Há anos atrás eu vinha pregando contra os milagres de João de Deus. Se você pegar minhas pregações aí, olha quantas coisas sujas estavam escondidas naquele homem. Você acha que Deus usava uma pessoa daquele jeito, fazendo aquilo? A primeira evidência de que não era o milagre de Deus, apoia uma falsa religião. Esse negócio de consultar os mortos, isso não existe, a Bíblia proíbe isso. E o que a Bíblia proíbe, ela nunca vai dar permissão para que se faça. Então você percebe que já sabe que aquilo ali não tem Deus. Eu, como cristão, não iria lá buscar uma cura. Eu posso estar morrendo de câncer. Eu vou buscar ajuda em Jesus Cristo. Porque lá no Antigo Testamento foi por conta disso que Deus se irou. Muitas vezes a pessoa não sabe interpretar, não tem um comentário bíblico e não entende uma passagem que diz que Deus ficou irado porque um certo homem, ao invés de buscar a Deus, buscou os médicos. Só que médicos naquela época eram médiums, praticantes de arte oculta, consultavam os mortos em detrimento dos vivos, espiritismo, necromancia. Então o que Deus ficou chateado foi porque ele, conhecendo a Deus e sabendo que Deus tem ciúmes, né? Ele foi buscar lá na idolatria a sua cura. Você imagina eu como cristão vou lá em João de Deus para ser curado? Não posso, porque eu sei que aquilo ali não vinha de Deus, sabia, porque não aponta para o Evangelho de Cristo. Milagres que não apontam para o Evangelho de Cristo não vêm de Deus. Um exemplo, aquela mulher que adivinhava as coisas, que Paulo encontra, toda vez que Paulo saía para a oração, aquela mulher já sabia o horário que Paulo ia sair e ia lá perturbar ele. Paulo querendo fazer as coisas em secreto e ela ficava divulgando. Você sabe que era proibido antigamente pregar o evangelho aos romanos, né? Se um centurião romano ouvisse alguém falando que Paulo estava pregando o evangelho, se fosse o caso ali, ele seria espancado, traria problemas para o evangelho. Então toda vez que Paulo estava numa cidade, ele procurava agir discretamente. E ainda mais que ali era uma cidade idólatra. E ele já teve vários problemas com a casa de Gerson, né? Com vários problemas, se você ler o Evangelho, o Novo Testamento, né? As partes de Atos ali dos apóstolos, você vai entender quantos problemas Paulo teve em certas cidades que eram idólatras. E ali foi um lugar que ele teve um grande problema, porque quando aquela mulher veio, ele entendeu que era um espírito, expulsou o demônio dela, ela perdeu o seu poder de adivinhação, né? Porque o dom, se viesse de Deus, não teria como ser desfeito. Ela perdeu seu poder de adivinhação. Os caras que faziam nifes de prata a uma suposta deusa, se eu não me engano era a deusa Diana, né? Perderam sua esperança de lucro, ou seja, ela adivinhava
para que as pessoas acreditassem no poder, né, de Deus através da vida dela e da deusa Diana. E o que acontecia? Eles faziam níveis de prata. O comércio estava envolvido com uma religião e ainda tinha uma galinha dos ovos de ouro, que era aquela mulher. Então Paulo acabou com aquela história ali e teve um problema sério, foi espancado, mas a vida dele não foi tirada porque Deus o enviou ali para pregar o evangelho. Então, o enviou para que eles se libertassem daquilo. Como aquela história também do altar ao Deus desconhecido, né? A igreja do século XXI já era para ter aprendido isso, essa parte teológica muito bonita da história. Havia só um altar que não tinha imagem, só tinha descrição ao Deus desconhecido, enquanto ao redor desse altar, em volta, tinha vários ídolos, várias estátuas. E somente aquela não tinha. Por quê? Porque na antiguidade um homem chamado Epimênides, que era usado por Deus, ele conhecia um Deus desconhecido, um Deus que o usava, mas que não dava satisfação de quem era, não compreendia, né? Não tinha um evangelho, a compreensão do evangelho como nós temos hoje. Então, naquela cidade houve uma grande praga, as pessoas estavam morrendo e cada uma clamava aquilo que acreditava, né? Infelizmente, a pessoa, ela sem o conhecimento da palavra, ela busca a Deus da maneira que ela acha adequada. Não posso nem dizer que isso é pecado, porque isso é ignorância. Elas não foram iluminadas, igual você vê pessoas que adoram imagens, têm uma fé verdadeira, mas elas não foram iluminadas para conhecer a verdade. Então, esses são os pequeninos de Deus. Não foram iluminados, mas querem viver com Deus, querem viver humildemente, querem buscar a Deus, não estão seguindo o caminho certo, mas o caminho do amor é o caminho certo. E Deus sabe que quando os iluminar, eles vão ser muito mais, às vezes, do que a gente aqui que fica criticando. Então, Paulo chega naquela cidade. Aí aquele povo conhecia um filósofo, né? E chamaram esse filósofo chamado Epimênides. E ele disse: gente, vamos clamar um Deus desconhecido, ao Deus desconhecido, porque quem sabe tem um Deus mais poderoso que de vocês que a gente não conhece ainda. E todo mundo começou a clamar ao Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido cessou a praga, e é por isso que existe aquele altar ali, em homenagem ao Deus desconhecido. E Paulo, conhecedor dos filósofos, né, andava entre os filósofos, um homem eloquente, né, e muito inteligente, muito capacitado, com certeza entendeu aquela história, conseguiu adquirir informações sobre aquilo e percebeu a mão de Deus ali. E ele começou a pregar: esse é o Deus que eu prego. Não é servido por mãos humanas, né? Ele não precisa ser servido, ele dá a vida a todos. E quando ele prega, a força da pregação dele está vinculada à história da cidade, que teria sido destruída se aquele Deus desconhecido não salvasse, né? Então Paulo está totalmente baseado em quê? Em fatos reais, né? Baseado em uma questão seguinte: vocês só existem por conta desse Deus desconhecido. Só que por que o povo não abandonou a idolatria? Porque Deus não os iluminou. Mesmo ele entrando na história, fazendo um milagre, ele não os iluminou acerca do Evangelho. Então Paulo estava ali no tempo determinado por Deus para estar fazendo esse trabalho, né? De pregar a palavra de Deus e para que eles se abstivessem daqueles ídolos. Então você percebe que o Evangelho chega no momento em que Deus quer. Então, como diz a palavra do Senhor, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Quando a gente percebe que a pessoa está seguindo uma religião errada, entenda isso: ela ainda não recebeu o Espírito Santo. Por isso que ela busca a Deus da maneira que lhe convém, da maneira que ela acha adequada. Não posso dizer que é errado. Não posso dizer que é errado. Ela não sabe, simplesmente ela quer buscar a Deus, mas ela, como os índios, né, buscam da maneira que acha adequada. Então, a partir de hoje, vamos ter mais tolerância, mais amor, mais respeito.
Às vezes a gente entra em certas discussões e não adianta, porque o Espírito Santo não entrou ali. Por mais que você convença alguma coisa, isso aqui está errado, tem outras séries de dúvidas que você vai perder a vida toda tentando convencer. E só quem convence é o Espírito e por meio da pregação da palavra, porque a fé vem por ouvir a pregação do Evangelho.